Oiê, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia em Evidência, o seu podcast para descobrir os pilares da psicologia e como eles podem transformar a sua vida. Eu sou Andréia Pinheiro, psicóloga clínica, e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que é essencial para a nossa saúde mental e que muitas vezes nós negligenciamos, que é o cuidado emocional. Em um mundo onde as pressões são constantes e o estresse é quase um companheiro diário, o autocuidado emocional vai muito além de fazer algo relaxante de vez em quando. Ele envolve autorresponsabilização, capacidade de adaptar-se às mudanças, aprender a ler a realidade de forma objetiva, estabelecer metas tangíveis e, principalmente, fazer com que as nossas emoções trabalhem ao nosso favor. Fique comigo, porque esse episódio tem dicas práticas que você vai poder aplicar imediatamente na sua vida. Oi, pessoal. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto, né, que é de extrema importância para a nossa vida, para a nossa saúde mental, e que muitas vezes a gente leva, né, enviesa essa questão do autocuidado emocional muito relacionado ao autocuidado e bem-estar. Né, autocuidado físico, com aparência e situações rotineiramente prazerosas. Não que isso não seja importante, e é muito importante, vamos até falar disso hoje. Mas hoje eu queria trazer essa questão do autocuidado emocional e começar dizendo que muitas vezes ele é muito complexo e desafiador. Por quê? Porque exige uma certa tolerância a algum desconforto, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que para termos um autocuidado emocional, a gente precisa de autorresponsabilização. Então, um dos fatores primordiais para a gente desenvolver habilidades relacionadas a isso é ter a autorresponsabilização, né? A gente entender que não há como a gente ficar colocando a responsabilidade, né, de como a nossa vida está hoje no passado ou nos outros. É claro que às vezes as circunstâncias e até outras pessoas influenciam em alguns desfechos, né, na nossa vida. Mas, na realidade, a responsabilidade de fazer mudanças é somente nossa. Porque mesmo que o outro queira fazer alguma coisa por nós, ele não pode. Né? Ele não consegue mudar a forma como a gente interpreta as situações e como a gente se sente diante das nossas interpretações. Então, ter uma rede de apoio, né, que possa nos ajudar, ok, mas ficar na dependência de que as pessoas resolvam as coisas por nós, não tem como. Então, entender que a gente necessita se autorresponsabilizar, chamar para si a responsabilidade de fazer novas escolhas, de olhar para as nossas dificuldades, né? De forma honesta e realista, isso já vai fazer muita diferença nesse cuidado emocional. Então, ficar preso ao passado, né, a arrependimentos, a situações difíceis, a memórias, né, lembranças que nos remetem, né, a emoções mais desafiadoras e desagradáveis, não nos ajuda a seguir em frente. Né? Nós precisamos entender que o passado, sim, tem alguma relevância, né, na construção daquilo que a gente acredita e de coisas que aconteceram na nossa vida, mas ficar preso a essas situações faz com que você fique paralisado. Né, o seu processo fica interrompido. Então, olhar para as circunstâncias, né, de forma mais realista, olhando para o seu contexto no presente, vai te ajudar a ter mais clareza daquilo que você precisa fazer para ter mais resolutividade, né, para ter mais sensações de bem-estar, porque você consegue aplicar estratégias de resolver problemas, né, ao invés de ficar, né, remoendo as situações que aconteceram no passado ou responsabilizando alguém ou algo. Porque dessa forma, né, se toda a responsabilidade, né, da nossa vida atual ficar em detrimento a coisas que nos aconteceram, a gente está preso. Né? Isso vira uma armadilha, a gente não consegue sair dessa situação. Então, olhar para questões que aconteceram pode ser importante, né? Mas olhar
para aquilo e se posicionar no presente, para que hoje você consiga dar novos passos em direção àquilo que realmente é importante para você. Uma outra habilidade que a gente precisa entender e a gente precisa desenvolver é nossa capacidade de adaptação. Né? Olhar para a realidade tal qual ela se apresenta. Porque muitas vezes a luta interna que a gente fica é de não aceitação do que está acontecendo. Né? A gente gostaria que as coisas estivessem de determinada maneira, a gente idealiza que o correto, né, ou aquilo que é justo deveria ser assim o assado, mas ficar preso a esse tipo de questão, né, traz essa percepção de que as coisas não têm solução. Né? Para que algo aconteça, necessariamente teria que ser assim ou assado. Né? A gente está vendo que aí está acontecendo uma rigidez cognitiva, uma inflexibilidade, né, cognitiva. Então, ter essa capacidade de se adaptar à realidade, né, às circunstâncias do momento presente, já traz para a gente o maior vigor, o maior sustentáculo daquilo que a gente precisa enfrentar. Né? A gente chama isso também de uma maior resiliência para enfrentar os obstáculos, porque para a gente poder ter as habilidades, estratégias emocionais para lidar com as circunstâncias tal qual ela se apresenta, né? E retornar para um estado emocional anterior a isso de forma saudável, né, que é aquilo que a gente chama de resiliência emocional, a gente precisa estar olhando para situações de forma realista e no presente. Né? A gente só tem a capacidade de resolver as situações que estão acontecendo no agora. Né? Muitas vezes a gente não tem como mudar, né, circunstâncias que já vêm de longo prazo, de longa data. A gente precisa focar no que está acontecendo aqui. E aí sim, né, olhando para essas questões, fazer coisas que são possíveis. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro, né? Para a gente poder entender melhor. Não sei se em algum momento você já percebeu, né, que quando você está mais tocado emocionalmente, ou mais estressado, irritado, né, com alguma emoção mais intensa, é muito mais fácil que a gente interprete as situações de uma forma mais distorcida. Né? Ou em muitos momentos que a gente está até bem, mas de vez em quando vem uma memória de alguma coisa do passado, né? De que aconteceu, de alguém que fez alguma coisa pra gente, né? Que a gente avalia como ruim, desagradável. Imediatamente a gente começa a se sentir mal, ou se sentir triste, se sentir para baixo, né? E começa a avaliar as coisas que estão acontecendo no agora, né? Como se a gente estivesse vivenciando aquilo no agora. E infelizmente, né? A gente precisa ter essa observação, né? Sobre essas emoções. Se aquilo que a gente está sentindo nesse momento tem coerência com o que está acontecendo agora, ou se a gente está preso em alguma situação que a gente viveu no passado, né? Porque dessa maneira é muito mais difícil que a gente consiga pensar, esclarecer as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, né? Para que a gente possa tomar decisões mais assertivas no momento, porque a gente está muito preso a emoções negativas relacionadas a memórias, a coisas que a gente viveu no nosso passado, a pessoas, né? Como se essas circunstâncias nos deixassem desta maneira, né? Nos sentindo desta forma, e a gente não tivesse outra maneira de viver as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então a gente precisa ter muita clareza, né? Se o nosso estado emocional, né, tá relacionado a algo que está acontecendo agora, né? Ou se de fato a gente está preso nessas emoções. E a gente tendo um pouco dessa clareza, é a gente trazer muitas vezes a nossa atenção de forma intencional. Opa, peraí. Né, eu tô me sentindo triste por algo que aconteceu, tô aqui remoendo essas situações, pensando nisso, né, tô preso nesse ciclo vicioso aqui, né, de me sentir mal e de alimentar esse estado emocional, tá? E a situação que está acontecendo agora, né, tem alguma coisa a ver? Né, eu tô me sentindo triste por algo que está acontecendo agora, tô fazendo uma ligação com coisas que aconteceram no meu passado? Ah, tá, então a gente precisa ter esse discernimento, né? Porque assim, esse autocuidado emocional também fala muito sobre a gente não se agarrar, né, a essas emoções relacionadas a situações passadas. Porque muito provavelmente a gente não vai ter como resolver isso agora. Mas a gente tem como hoje fazer coisas, né, no dia de hoje, para que esse passado que ainda vai vir seja diferente. Né? Então,
Se eu quiser me lembrar do meu passado de uma forma melhor, eu preciso ter ações hoje para que esse passado seja diferente, entende? Então, assim, hoje eu preciso fazer coisas, ter ações, comportamentos, para que amanhã, quando eu lembrar disso, eu não tenha uma emoção tão disfuncional, tão desagradáveis, ou memórias tão negativas o tempo todo. Então eu vou também ressignificando essas memórias passadas. Tá? Então, eu queria trazer esse exemplo para ficar claro, porque assim, isso é uma coisa muito comum, é corriqueira. Eu vivo isso no meu dia a dia, provavelmente muitos de vocês também, né? Então, a gente precisa ir fazendo esse exercício, né, de não se agarrar a essas situações, essas circunstâncias do passado, a essas emoções, porque isso pode modular aquilo que a gente sente durante o dia todo. E às vezes a gente se pergunta, né, por que eu tô triste? Né? Por que eu tô com raiva? Por que eu tô bravo, ansioso, né, desanimado? Muitas vezes é porque a gente está agarrado a situações, memórias, né, eventos passados, tá? Outro ponto fundamental do autocuidado emocional é a gente focar naquilo que realmente importa, né? A gente começar a ter um propósito, prioridade nas coisas. Porque muitas vezes a gente está tão perdido no que a gente quer fazer, né? De como a gente vai resolver as coisas no nosso dia a dia, e isso também gera um desconforto emocional. E muitas vezes no final do dia a gente não consegue dar conta, né, de coisas simples, de rotinas que a gente tem durante o nosso dia, que já são até habituais, mas que elas ficam perdidas dentro de uma lista de coisas que a gente precisa fazer, de tarefas que a gente precisa fazer, e a gente não dá conta de executar. Então, manter o foco naquilo que é importante, ter metas mais tangíveis, isso nos ajuda a ter um conforto, um bem-estar, porque a gente entende que a gente precisa mensurar, né, o tempo que a gente precisa para fazer as coisas, aquilo que de fato é mais importante ou prioridade. Então, eu tenho lá 10 tarefas para fazer durante o dia. É impossível que a gente faça as 10 tarefas, né, de forma perfeita, para que a gente tenha uma sensação, né, de que é capaz ou de que dá conta de fazer todas as coisas, né? Talvez a gente, dentro dessa lista de 10 coisas, a gente precisa elencar ali 2, 3 prioridades, né? Assim a gente consegue fazer essas coisas de forma mais regular, né, de uma maneira mais eficaz, né, que seja mais eficiente para o seu dia a dia e para essa sensação de bem-estar, de dever cumprido. E outros 2 pontos que eu queria trazer para vocês é essa habilidade, né, eu não sei nem se é uma habilidade, né, não diria uma habilidade, mas a gente conseguir ter um pouquinho mais de autocompaixão com a gente mesmo, porque assim, os erros fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Então nós vamos errar. Não tem como a gente acertar sem errar, né? A menos que seja algo muito específico, né? Que está dentro do nosso rol de habilidades, que a gente já repetiu muitas vezes. Mas geralmente as coisas desafiadoras que a gente tem para fazer, né, no nosso dia a dia, as metas e objetivos que a gente vai se colocando ao longo da vida, eles precisam de um pouco mais de atenção e treino, né? De frequência e intensidade ali para aquela habilidade, né, se tornar presente no nosso dia a dia e para que a gente possa ter maestria em executar. Então, aceitar que a gente vai cometer erros é primordial, né, porque querer fazer tudo perfeito não tem como, né, e o perfeccionismo, né, como a gente já falou em outros episódios, né, não é sinônimo de eficiência, né, ser perfeccionista, né, pode gerar uma sensação de maestria, mas num grau mais elevado, né, onde a gente acaba se criticando demais por não conseguir fazer as coisas da maneira que a gente acredita que tem que ser feita. Nesse processo, né, do autocuidado emocional, a gente precisa entender e aceitar que a evolução é contínua. Mas os erros, eles fazem parte do nosso processo de aprendizado, né? Então, assim, errar faz parte. Mas eu tenho que colocar o foco naquilo que é importante. Então eu preciso continuar, né? É a frequência e a intensidade com que a gente repete alguns comportamentos que vai trazer maestria, né? Então entender que o erro faz parte do nosso processo também é uma forma de autocuidado emocional, porque a gente não fica se criticando, né? Se comparando muitas vezes, ou acreditando que a gente não dá conta de fazer determinadas coisas porque aquilo não saiu perfeito, ou da forma como a gente acredita que deveria ser.
Ao longo do nosso processo, nós vamos aprendendo, então a gente vai ganhando essa maestria, essa capacidade de fazer um pouco mais e um pouco melhor a cada dia. Mas errar faz parte, e faz parte da nossa condição humana. Então, aceitar que nós somos falhos já é um bom caminho para esse autocuidado emocional. Uma outra habilidade que a gente precisa desenvolver, né, caso a gente não tenha, é de manejo da imprevisibilidade. Porque muitas vezes a gente fica o tempo todo tentando ter previsibilidade e controle sobre as coisas. E a gente sabe que isso é uma furada, né? Porque na maioria das vezes a gente não tem essa previsibilidade sobre as coisas, né? Tentar se cercar de preparação, né, de adaptação ao meio, ok, né? A gente tentar prever em algum grau algumas situações nos ajudam a gente se preparar. Agora, tentar ter previsibilidade e controle sobre cada passo, isso é receita para o adoecimento mental, porque a gente não tem como ter previsibilidade sobre as coisas, né? A ansiedade está muito relacionada a isso. A gente tentar o tempo todo ter previsibilidade e controle sobre as coisas, sobre os nossos pensamentos, sobre as pessoas, sobre as situações. O que pode acontecer, né? A gente precisa ter uma certeza daquilo que vai acontecer, né? E isso é receita para o adoecimento. Então, assim, entender que nós não vamos ter, né, esse controle sobre o futuro, sobre as pessoas, sobre as situações, é muito importante. A gente muitas vezes consegue ter pequenas doses de previsibilidade, né? Isso nos ajuda a nos preparar para aquela tarefa, né? Para aquilo que a gente precisa fazer. Mas ter controle sobre tudo, isso a gente não tem. E por último, eu queria trazer um pensamento que muitas vezes é equivocado, né? De que a gente desistir não é uma opção. E muitas vezes desistir é a melhor opção, né? Principalmente relacionado, por exemplo, a questões afetivas. Então, quando a gente está num relacionamento tóxico, pode ser tanto um relacionamento, né, afetivo, de casal, ou quanto de amizade, ou no trabalho, né, uma situação adoecedora, né, que o ambiente ali, e esse ambiente a gente pode entender como pessoas, ou o ambiente mesmo, né, um trabalho, uma situação assim, ele não é saudável. Muitas vezes desistir, né, é um ato de coragem, né, e é um ato de cuidado, autocuidado emocional. Porque às vezes, por mais que você tente lidar com algumas situações, é impossível. Né? É impossível que você fique bem num lugar onde as pessoas são abusivas, onde as situações são constrangedoras, onde você não tem autonomia nem independência para agir, né? Tenha que agir de forma que não vá de encontro aos seus valores. Então, a gente entender que muitas vezes desistir é a melhor opção, parece que dá um respiro, uma sensação de alívio. E aí esse alívio, né, ele não está sendo usado para a gente fugir de um desconforto, mas sim de uma situação que muito provavelmente a gente não teria como manejar. Então, desistir em alguns momentos é muito importante. E por fim, né, então, o objetivo do nosso autocuidado emocional é fazer com que as nossas emoções trabalhem ao nosso favor. Né, que a gente possa identificar se aquela emoção desagradável que a gente está sentindo, né, ou qualquer outra emoção, ela condiz, né, eu estou sentindo isso porque está acontecendo algo agora, no presente, eu tenho como olhar para essa situação e aplicar ali uma estratégia, uma resolução de problemas, eu tenho como resolver essas coisas? Se eu tenho como resolver, vou pensar em maneiras de resolver isso agora. Se não cabe a mim, né, se não está sob o meu controle, eu preciso aprender a delegar, né, ou esperar, ou ter essa ciência de que as coisas nem sempre vão acontecer conforme a gente gostaria, né? Não tem aquela previsibilidade de acontecer naquele tempo, naquele local ou daquele jeito, né? Então, para a gente ter um pouco mais de autocuidado emocional, né? Não é controle emocional, mas para a gente ter um pouco mais de regularidade ali, né? Na forma como a gente se sente, na forma como a gente lida com as nossas emoções, primeiro a gente tem que identificar aquilo que a gente está sentindo, entender se o que a gente está sentindo tem de fato relação com o que está acontecendo no nosso momento presente, né? Desenvolver habilidades de se adaptar às situações, né? De não ter
essa percepção de que você precisa ter o autocontrole o tempo todo sobre as coisas, né? E de que muitas vezes a gente vai precisar desistir, abrir mão de determinados passos para alcançar, chegar em algum lugar que é importante para gente, né? Que está muito relacionado aos nossos valores. Esse assunto é extenso, né? Eu quero trazer mais componentes relacionados ao nosso cuidado emocional, tá? De forma que a gente possa entender isso como um aspecto importante da nossa vida, né? Provavelmente ficou algumas dúvidas, e se vocês tiverem perguntas, né, deixa aqui embaixo. Deixe os seus comentários aqui, eu vou ficar muito feliz em poder responder e interagir com vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, siga, compartilhe. Também tem outros conteúdos nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Spotify. Você também vai poder ouvir esse conteúdo lá pelo Spotify. Espero que esse conteúdo tenha servido para você, você consiga aplicar essas estratégias no seu dia a dia e com isso ter uma percepção de bem-estar e um pouco mais de controle sobre as suas emoções e o seu estado emocional. Um beijo e até a próxima!